É isso aí, quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na terça-feira, o Deportivo Táchira recebeu o Central Córdoba em casa, lá na Venezuela, e perdeu por 2-1. O Córdoba abriu 1-0 no primeiro tempo com o Jonathan Galvão. O Deportivo Táchira até empata aos 25 do segundo tempo, mas na sequência, eu ia falar Gabriel Veron do Santos, né? O Gaston Veron fez o gol da vitória do Córdoba, dando a vitória à equipe argentina. E o Córdoba lidera o grupo no momento, o grupo C, que tem ali o Flamengo em segundo lugar, a LDU em terceiro e o Táchira zerado na última posição, saco de pancadas, perdeu para todo mundo e enfrenta o Flamengo na última rodada. O Flamengo venceu por 2-0 a LDU, o jogo foi só na quinta-feira, ontem. O Flamengo venceu com um gol aos 10 minutos do primeiro tempo e outro aos 9 do segundo. O Luiz Araújo participando da jogada dos dois gols. O Flamengo jogou bem, não deu chance alguma à LDU. Fato também que a LDU foi ao Maracanã apenas para se defender e tentar sair de lá com um empate. Não conseguiram. Luiz Araújo cobre o escanteio, Léo Ortiz abre o placar de cabeça no primeiro tempo. No segundo tempo, aproveitando uma jogada boa do Alexandre pela lateral esquerda, ele entra na área, faz o cruzamento, a zaga corta para trás e Luiz Araújo estava ali para fazer 2-0. Poderia ter sido mais, mas é aquele jogo difícil de furar a defesa da LDU, e o Flamengo conseguiu fazer até mais de um gol, e o que interessa é a vitória, se mantém vivo para se classificar para o mata-mata. Se não vencesse esse jogo, ficaria muito difícil classificar na última rodada, visto que um empate entre Córdoba e LDU seria benéfico para as duas equipes, e não dá para duvidar que os dois entrariam para empatar num belo jogo de comadres. Mas não, o Flamengo vence e vai para a última rodada dependendo só de si para vencer o Táchira, e aí qualquer resultado ali entre Córdoba e LDU, seja empate, não vai beneficiar o Córdoba. O empate ajuda o Córdoba a se classificar, a LDU vai precisar vencer de qualquer maneira, e ainda assim vai ser uma coisa difícil de virar, né? Porque, supondo que a LDU vença o Córdoba na última rodada, soma 3 pontos e vai a 11, empatando com o Córdoba. E aí no quesito do saldo de gols, o Córdoba está à frente. Vai ter que tirar essa diferença. São 3 de saldo para o Córdoba e 1 para a LDU. Nesse momento, o Flamengo tem tudo para vencer o Táchira, que perdeu para todo mundo. O Flamengo ganhou deles lá na Venezuela, porque não ganharia no Maracanã, né? Voltando à terça-feira, o Sporting Cristal perdeu por 1-0 em casa para o Cerro Porteño, no grupo G, o grupo do Palmeiras. O Palmeiras só jogou também na quinta-feira e venceu por 2-0 o Bolívar, com gols marcados pelo zagueiro Murilo e pelo Facundo Torres. Os gols logo no começo do primeiro tempo, um aos 6 minutos e outro aos 12, meia dúzia e uma dúzia. O Palmeiras tem a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores de novo. É recorrente, né, o Palmeiras fazer a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Isso até mesmo antes do Abel chegar, e depois que ele chegou isso só se confirmou mais. E com a presença ilustre de Terry Crews, o Julius, o lateral lá no Allianz Parque, o Palmeiras vence mais uma. Dessa vez não teve gol do Vitor Roque, mas o cofrinho do Tigrinho apareceu, né? Que lance bizarro, que cena inacreditável. Mas enfim, o Palmeiras classificado já desde a quarta rodada, agora é oficial. Teremos a luta pelo segundo lugar, onde o Cerro Porteño tem 7 pontos, o Sporting Cristal 4 e o Bolívar 3. Vai ser uma disputa boa aí, para ver quem vai ficar com a segunda vaga. No caso, duas equipes, né? Sporting Cristal e Cerro Porteño. Na última rodada, o Palmeiras pega o Sporting Cristal, que está disputando vaga ainda. Então o Cerro Porteño basicamente pode comemorar sua classificação para o mata-mata. Palmeiras joga em casa contra o Sporting Cristal. O Fortaleza recebeu o Atlético Bucaramanga da Colômbia em casa, no Castelão, e empatou em 0-0. Decepcionante esse resultado, depois de fazer 4-0 para cima do Colo-Colo. O Fortaleza não consegue ganhar do Bucaramanga, continua ali na zona de classificação para o mata-mata. Lembrando que ele ganhou os 3 pontos do jogo contra o Colo-Colo no Chile, depois que a partida não terminou. Obviamente, o Colo-Colo foi penalizado por tudo que aconteceu lá. E isso coloca o Fortaleza na zona de classificação para a próxima fase. Mas o Bucaramanga está ali com 6 pontos e pode tirar essa vaga do Fortaleza na última rodada. Era um jogo para vencer em casa. Mas é bom lembrar, o Bucaramanga ganhou do Racing, lá em Avejaneda.
o Fortaleza empatar não é tão absurdo. O Bucaramanga não é esse patinho feio que a gente acha, né? Como a gente imaginava. O Racing venceu por 4-0 o Colo-Colo e chegou a 10 pontos na liderança, classificado para a próxima fase. Só pode perder a primeira posição para o Fortaleza, então o Racing já está classificado. 2 gols de Adrian Emanuel Martínez, artilheiro da última Sul-Americana, artilheiro do Campeonato Argentino. O cara tem faro de gols, outros gols do Racing foram marcados por Santiago Solari e Adrian Balboa. Será que esse nome foi inspirado ali no Rock Balboa? Assim, Adrian. Eu acho que caiu a internet, pô. Last time, Ronnie Gillimer died. A internet caiu e eu não sei se pegou aqui o meu comentário sobre Racing Colo-Colo, se já caiu antes no Fortaleza, né? O Fortaleza empatou em 0-0 com o Bucaramanga. Como eu disse, o Bucaramanga ganhou do Racing em Avejaneda. Empatar com o Fortaleza no Castelão é mais um bom resultado para a equipe colombiana, mas eu considero ainda assim um tropeço do Fortaleza. Deveria ter vencido esse jogo para ir tranquilo para a última rodada. E mais uma vez, ressaltando que o Fortaleza ganhou apenas um jogo dentro de campo, completando os 90 minutos, que foi na rodada passada contra o Colo-Colo, vencendo por 4-0 no Castelão. Jogando com o Colo-Colo lá no Chile, o jogo empatava em 0-0 até ser interrompido devido à tragédia que aconteceu lá. 2 pessoas morreram inclusive, e aí o Colo-Colo perdeu os pontos, WO para o Fortaleza, 3 pontos dados para o Leão, e por isso ele tem 8 pontos, está na segunda posição. O Bucaramanga tem 6 pontos e ainda pode tirar essa vaga do Fortaleza na última rodada. E na última rodada, o Fortaleza vai enfrentar o Racing, time para qual ele perdeu no Castelão na primeira rodada. E agora vai jogar lá em Avejaneda. Como o Bucaramanga tirou pontos, ele pode tirar também, mas é difícil. É torcer pro Colo-Colo conseguir tirar uns pontos do Bucaramanga, pelo menos segurar o empate. E o Fortaleza fazer de tudo, pelo menos para empatar também. Enquanto o Racing venceu por 4-0 ali o Colo-Colo, 2 gols de Adrian Emanuel Martínez, artilheiro da última Sul-Americana, da qual o Racing foi campeão. Campeão também da Recopa. É o time argentino, na minha opinião, favorito ao título. Pode ter perdido o jogo em casa para o Bucaramanga, mas ainda acho um time muito bom. E bem treinado pelo Gustavo Costas. Enfim, Santiago Solari marcou um gol também. E o Adrian Balboa, ou Adrian Balboa, não sei se é uma homenagem ali ao Rock Balboa, juntando o nome da sua esposa Adrian mais o sobrenome do Rock, né? Pelo grupo A, a Universidade de Chile venceu por 4-0 o Carabobo da Venezuela, que se provou aí ser um cara bobo mesmo, né? O Carabobo tem 1 ponto na Libertadores. Tem time em situação pior, como o Deportivo Táchira, por exemplo, que também é da Venezuela e não fez nenhum pontinho. Olha, 4-0 ficou barato aí. O Carabobo poderia ter levado mais, não deu um chute sequer na direção do gol da Universidade de Chile. E o Botafogo teve uma grande vitória contra os Estudiantes, 3-2. Eles perderam lá na Argentina por 1-0 naquela falha do John. Dessa vez, 3-2, o Botafogo abriu 2-0, cedeu o empate. Um pênalti que vi gente reclamando que não foi, mas foi sim. Bom, vocês sabem a minha opinião, tem a questão da interpretação e tal nesse lance de bola na mão. Pra mim, toda bola na mão deveria ser pênalti pra acabar com a discussão. Eu não quero saber se foi intencional ou não. Dá o pênalti e pronto. É punição demais, é injusto. Futebol, a vida não é justa e eu acho que evitaria muito problema. E sairia mais gol. No final das contas é o que a gente quer ver. Claro que se for contra o seu time, você vai reclamar do pênalti. Mas enfim, o pênalti foi muito bem batido no cantinho ali pelo Thiago Palácio. Depois ele mesmo faz o gol de empate do Estudiantes. E o Botafogo consegue o gol no finalzinho com o Arthur. O Juan Cruz tinha feito o primeiro, o Igor Jesus o segundo. E o Arthur faz o terceiro. Num lançamento espetacular do Marlon Freitas. O domínio do Arthur tirando 2 jogadores e finalizando usando a camisa 7 do Botafogo. Finalmente ele vai se adequando a esse time. Ele demorou um pouco para pegar ritmo e se entrosar ao time. E agora eu acho que a gente pode dizer que o trabalho do Renato Paiva está começando a andar. Inclusive ele mandou até um dedo ali para alguém, segundo ele, da própria comissão técnica. E aí, deu para sentir o dedo do Paiva.
Vitória contra o Internacional, 4 a 0 no final de semana. Agora vitória contra os Estudiantes. Aquelas vitórias de time que vai lutar por título, né? Na última temporada, toda vitória que o Botafogo tinha nesse naipe, a gente dizia o quê? Vitória de campeão. Será mais uma vez que o Botafogo vai lutar pelo título, vai ser campeão da Libertadores de novo? Ou do Brasileirão? O Brasileirão está um pouco mais distante nesse momento, né? Mas ainda está vivo também na Copa do Brasil. Inclusive o único time grande que já confirmou a vaga de fato para a próxima fase, né? Fez 4 a 0 na ida, os outros estão com placares abertos. O Vélez Sarsfield venceu por 3 a 0 o Bolo Bulo. O San Antonio Bolo Bulo, 3 a 0 aí para a equipe argentina. Enquanto isso, o Peñarol venceu por 3 a 2 o Olímpia. Eu não falei a situação ali do grupo do Botafogo. O Botafogo está em terceiro lugar com 9 pontos. O Estudiantes tem 9 e a Universidade de Chile tem 10. Um grupo muito equilibrado, com cara bobo, como o Bobão ali com 1 ponto. Não tem chance de nada. Na última rodada, o Botafogo enfrenta a Universidade de Chile. E o jogo será no Newton Santos. Então eu vejo uma grande chance do Botafogo se classificar. E o Estudiantes também, já que ele enfrenta o cara bobo, seja em casa ou fora, ele vai ganhar. Só pra gente confirmar aqui. O Estudiantes enfrenta o cara bobo na Argentina. Então, muito provavelmente, os favoritos Botafogo e Estudiantes vão passar de fase. Agora voltando lá ao grupo do Peñarol, né, que está em segundo lugar. Empatado em pontos com o Vélez, 10 pontos cada um. Os dois já estão classificados, resta saber quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo. O Bulo Bulo vai para a Sul-Americana. Tomara que o Vasco pegue esse time aí. Se o Vasco passar de fase. Se passar, vai ser em segundo lugar. Já vamos comentar daqui a pouco sobre a Sula. Voltei lá para a segunda rodada, mano. Peñarol. No grupo da morte, o Bahia perdeu por 1 a 0 para o Atlético Nacional. Teve a foto icônica ali do Rogério Ceni junto com o René Higuita, 2 goleiros artilheiros. O Higuita no estilo mais maluco, né, que ele saía driblando, aquele mesmo do cabeludo que fez a defesa do Escorpião. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo alguma vez na vida, pelo menos. Se você não viu, você não tá vendo futebol direito, né? Não é possível que você nunca viu esse vídeo. Se não viu ainda, pesquisa aí agora. René Higuita, defesa do Escorpião, até os dribles e gols dele, né? Porque ele saía do gol igual o maluco. O Rogério Ceni já fez os seus gols aí, 132 na carreira. O Higuita fez 44. O Rogério Ceni era na bola parada, né? Começo de falta, começo de pênalti. Não era com bola rolando, não. Embora tivesse qualidade sim pra sair jogando com os pés, mas não como o Higuita, não como o Neuer. O Neuer que não tem gol ainda, né? O Alisson tem. Bom, enfim, o Atlético Nacional venceu por 1 a 0, então. O Bahia, gol marcado por Kevin Viveiros. Olha, o Marcos Felipe não saiu muito bem nesse lance, não. Eu acho que a defesa do Bahia até pensou que estaria impedido, mas o Bahia sofreu muito com contra-ataques. Contra o Atlético Nacional também, lá na Fonte Nova, e perde os 2 jogos para o Atlético Nacional, que assume a liderança do grupo. Talvez ninguém esperasse por isso no começo da Libertadores. Mas esperávamos, sabíamos que era o grupo da morte. O Atlético Nacional vai fazendo uma grande campanha até aqui. 9 pontos, o Bahia tem 7, ainda dá para se classificar. Tá tudo em aberto. Só o Nacional que não vai conseguir chegar ali. Ele tá com 4 pontos, ele não pode chegar à zona de classificação, mas pode pegar ainda uma vaga na Sul-Americana. Talvez ele possa pegar uma vaga na Sul-Americana empatando em pontos com o Bahia, mas o saldo também é uma coisa bem difícil para tirar. O Bahia ou se classifica ou fica na Sul-Americana. Ainda temos a chance sim de passar. Não temos mais, né? Passar Inter e Bahia agora fica difícil, já que os dois se enfrentam na última rodada. Se empatar, o Inter vai a 9 e o Bahia vai a 8. Precisaria que o Nacional ganhasse do Atlético. Temos que ver se seria o suficiente. Deixa eu voltar aqui na classificação do grupo. O Bahia vai a 8, o Inter vai a 9. Não seria o suficiente, porque o Atlético já tem 9. Então, se o Bahia vencer, ele vai a 10. Ele vai a 10 pontos. E o Inter ficaria com 8.
Então não tem como passar mais Bahia e Inter juntos. Ou é um ou é outro time brasileiro nesse grupo da morte. O Internacional venceu fora de casa o Nacional, 2-0, gols de Ricardo Matias e Brian Aguirre. Pelo grupo D, o São Paulo empatou em 1-1 com o Libertad e segue invicto na Libertadores. O Beldia segue invicto no comando do São Paulo na Libertadores. Ele perdeu a invencibilidade no Brasileirão desse ano, no último fim de semana, perdendo para o Palmeiras. Mas na Libertadores parecia que a invencibilidade ia cair também, mas no último minuto, o garoto da base, Luca Marques, fez o gol de empate do São Paulo, evitando a derrota no Morumbi. Nesse jogo, o São Paulo teve o retorno do Oscar como titular. Não jogou os 90 minutos, ainda não está 100% em ritmo. O Lucas Moura já foi poupado novamente, não se sentiu bem, né? Ele não jogou no final de semana contra o Palmeiras, não jogou novamente. Agora o Oscar estava de titular, teve que sair. Enfim, o São Paulo tem outros problemas também, o Calegari está fora, o André Silva vem aproveitando até para marcar alguns gols, não foi o caso nessa partida. Terminou empatado, São Paulo segue invicto e já está classificado. São Paulo garante a classificação para o mata-mata, 11 pontos na liderança, deve garantir também o primeiro lugar. O Libertad é o segundo colocado com 8 pontos e não tem como perder a segunda posição também. O São Paulo vai passar em primeiro. E aí a briga para ver quem vai para a Sul-Americana entre Tajeres e Alianza Lima. O Tajeres fica na frente nesse momento pelo saldo de gol ser menos pior do que a equipe peruana. Então Tajeres venceu por 2-0 o Alianza Lima nessa rodada, jogando lá na Argentina, vitória da equipe treinada por Pablo Guinazú. Ou não mais, né? Agora, o Guinazú era interino, agora o novo treinador é o Mariano Levisman. Acho que é Levisman, né? Não é Levisman. Ele é argentino, né? Bom, o Universitário venceu por 1-0 o Barcelona de Guayaquil no grupo B. Gol nos acréscimos do primeiro tempo marcado por Alex Valera. E o River Plate venceu por 6-2 o Independiente del Valle de virada. De virada não, né? Foi virada assim, porque eles saíram na frente, tomaram a virada e voltaram à frente do placar. Termina 6-2 pro River Plate. Destaques aí pro gol de Miguel Borja, Manuel Lanzini, jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. Então o River vence e mostra que... Vocês estão falando que o Racing é o argentino favorito? Tô aqui ainda, né? River Plate é uma equipe super tradicional, né? Campeão da Libertadores aí. O último time não brasileiro a ganhar a Libertadores é o River Plate. Ganhou lá em 2018, depois só brasileiros ganharam de lá pra cá. A minha voz está indo embora, né? Eu vou falar aqui. A classificação já falei, né? Grupo a grupo, não tem por que repetir. Ou vocês querem que eu repita? Eu vou repetir, apesar de estar sem voz. O Universidade do Chile lidera o grupo A com 10 pontos. O Estudiantes tem 9, Botafogo 9 e o Carabobo 1. Então temos a disputa aí entre 3 equipes por 2 vagas no mata-mata da Libertadores. Uma delas ficará com a Sul-Americana. No grupo B, o River Plate tem 11 pontos, o Universitário 7, Independente 5 e o Barcelona 4. No grupo C, o Central Córdoba tem 11 pontos na liderança, o Flamengo 8, LDU 8 também e o Táchira 0. Como eu disse, o Flamengo enfrenta o Táchira na última rodada e jogando no Maracanã, então o Flamengo vai se classificar certamente. E o Córdoba acredito que vai passar também. Basta o empate ali com a LDU, se perder também não adianta nada. Até empate o número de pontos a LDU se vencer, mas tem que tirar o saldo. No grupo D, São Paulo classificado com 11 pontos, Libertad tem 8, Tajeres 4 e o Alianza Lima 4 também. Já classificado São Paulo e Libertad. No grupo E, Racing tem 10, Fortaleza 8, Bucaramanga 6, Colo-Colo já está eliminado. Fortaleza precisa pelo menos empatar na última rodada para se classificar, já que o saldo do Bucaramanga é bem negativo. O Atlético Nacional lidera o grupo da morte, o grupo F com 9 pontos, o Inter tem 8, Bahia 7, Racing 4. Grupo G, Palmeiras 15, classificado, Cerro 7, Sporting Cristal 4. Ainda tem essa disputa, o Cristal pega o Palmeiras, então o Cerro deve agradecer. E o Bolívar tem 3. No grupo H, Vélez 10, Peñarol 10, Bulo 6 e Olímpia 2.